Bom, já está gravando, deixa eu tirar minha câmera aqui. Bom dia a todos, novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo o slide? Está tudo tranquilo aí? Sim. Sim, beleza. Então vamos começar. A gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada e fazer alguns exercícios hoje. Os dois conceitos que a gente viu na aula passada são princípios da conservação de quantidade de movimento angular e o princípio da conservação de energia, ou a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, eu vou fazer uma pequena revisão, depois a gente vai ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre essas duas. De novo, a gente está no capítulo 4 aí do Fox. O que a gente está vendo? A gente deduziu aquela equação geral, conservação de qualquer quantidade relacionada à movimentação do fluido, que a gente desenvolveu aquela equação de N, fizemos a equação de conservação de massa, a equação de conservação de quantidade de movimento. A massa, a gente está vendo que a gente vai usar em praticamente todos os exercícios, mesmo nos outros, né? Porque a gente sempre vai relacionar, para não ter que medir condições de entrada e saída, normalmente a gente tem alguma das condições, por exemplo, condições de saída, tal, e de entrada a gente correlaciona pela conservação de massa. A equação de quantidade de movimento a gente vai usar sempre que a gente tiver forças sendo que a gente quer calcular no problema, e é bem comum isso estar ocorrendo. Toda vez que o fluido estiver se movimentando ao redor de um objeto, ou um objeto no meio de um fluido, então a gente vai estar relacionado com essas forças. Depois a gente vai ver que a gente vai calcular forças em tubulações, força de arrasto, sustentação, são várias das forças aí que a gente relaciona usando esse conceito. Da equação de quantidade de movimento, a gente viu a equação de Bernoulli, que é muito útil, a gente vai ver várias vezes ao longo do curso. A equação de Bernoulli, embora ela seja teórica, a gente tem que obedecer todas aquelas condições, ela é muito útil para a gente saber as condições ideais, e depois a gente vai ver que a gente tem a condição de Bernoulli perdendo carga ou perdendo energia ao longo do caminho. A gente vai usar bastante isso no capítulo 8. Mas a equação de Bernoulli em si, ela aplica a conservação de quantidade de movimento entre dois pontos de uma linha de corrente, e se o escoamento for ideal, ou seja, se eu não perder energia ao longo do caminho, eu vou ter aquelas três quantidades se conservando, que são pressão, energia cinética e energia potencial, né, cada uma dividida. Daí, na aula passada, a gente começou a ver o conceito de conservação de quantidade de movimento angular, e de novo, a gente está estudando as 5, mas as 5 todas são aplicáveis a todos os problemas. Eu tenho que observar essas leis em todos os problemas, por isso que elas vão ser muito úteis ao longo de todo o curso MACFLU 1 e MACFLU 2, porque em toda situação elas têm que ser aplicáveis, né? Logicamente, quanto mais difícil vai ficando o problema, geometrias complexas, fluidos complexos, tal, eu vou ter mais dificuldades de aplicá-la aos problemas, mas elas são válidas em todas as situações, né? E a quantidade de movimento angular é uma delas, que ela é bem complexa, porque ela envolve a mesma coisa que a equação de conservação de quantidade de movimento, que envolve força. Aqui a gente vai envolver torque. E praticamente todo problema prático aí que a gente tem que estar preocupado, pelo menos, com o torque que a movimentação de fluido está fazendo, porque aquele torque vai causar uma rotação e uma movimentação. Então, é bem importante a gente entender os conceitos relacionados a isso. Eles são mais importantes para MACFLU 2, né? Depois a gente vai ver, talvez a gente vai ver um pouquinho mais desculpa, MACFLU 2 não, no capítulo 10, né? Falei errado. Eles são mais importantes no capítulo 10, que eles são usados para a gente entender as máquinas de fluxo. Por isso, então, a gente vai ver esse conceito de maneira mais rápida aqui no capítulo 4, e depois a gente vai voltar a ver a conservação da quantidade de movimento no capítulo 10. Por que ele é importante no capítulo 10? Porque o capítulo 10 trata de máquinas de fluxo, bombas, turbinas, ventiladores, compressores, mas não do ponto de vista integral, como a gente está vendo, do ponto de vista diferencial, né? Por exemplo, a gente usa esse princípio da conservação da quantidade de movimento e os conceitos que a gente está vendo agora para entender qual é o melhor ângulo de uma pá, de um rotor, de um ventilador, por exemplo, para ter uma melhor eficiência possível, por exemplo, né? Então, a gente tem todos esses estudos, mas como ele é muito detalhado, a gente, em geral, estuda isso mais relacionado ao diferencial. Então, a gente vai ver
de novo no capítulo 10, e a gente vai ver um pouquinho disso em Makeflow 2 também, tá? Mas o conceito é importante vocês terem, porque a equação que a gente está aplicando aqui é a mesma que a gente vai aplicar em todas as situações. Então, entendendo fisicamente o conceito aqui no capítulo 4 já é o primeiro passo para entender o resto. Então, ela vai envolver qualquer tipo de problema que eu estou preocupado em calcular o torque, a quantidade de movimento, a rotação de um determinado sistema, tá? Então, a equação que a gente viu é essa daqui, né? Que é a mesma dedução lá da equação de N, onde o agente externo que vai causar um momento aí no sistema é o torque, certo? Esse torque, ele pode vir de várias formas, como a gente vai ver aqui, mas ele vai causar uma variação de quantidade de movimento angular do sistema, né? E essa quantidade de movimento angular do sistema, ela tem que ser equilibrada por os dois termos, que são os mesmos termos que a gente está observando em todas as equações, né? O primeiro termo é a variação no tempo da quantidade de movimento angular do volume de controle que eu escolhi, e o segundo termo é a variação da quantidade de movimento devido à entrada ou saída de massa aqui, que é esse m ponto que está aqui, né? Para massa, isso daqui era 1, para quantidade de movimento, isso daqui era a velocidade, e para quantidade de movimento angular, esse termo aqui, que é o RV, que aparece tanto aqui quanto aqui, é o RV multiplicado pelo V, que vai me dar um torque daquele pequeno volumezinho, né? E esse pequeno torque, se ele mudar no tempo, eu vou levar em consideração nesse primeiro termo, e se eu tiver massa entrando ou saindo, que vai carregar junto com ele esse torque, eu vou ter também esse torque devido à entrada ou saída da massa. E aí, um pouquinho mais complicado do que as outras equações, é porque esse torque pode vir de várias formas. Ele pode vir das forças externas, por exemplo, então da força de superfície que está aqui. Então, toda vez que eu escolher um volume de controle e eu tiver uma força de superfície sobre as fronteiras desse volume de controle, eu estou exercendo um torque ali, certo? Toda vez que eu tiver uma massa gerada, essa massa também vai gerar um torque se eu multiplicar aquela massa do elementozinho pelo R. Isso daqui, em geral, a gente simplifica aqui, porque as outras forças, os outros torques, em geral, são maiores, mas tem algumas situações, tem alguns exercícios na lista até em que o peso do fluido vai fazer diferença. E depois eu tenho o torque de eixo, que é um torque que não é relacionado à força de superfície e força de campo, mas é um torque que a gente pode fazer no sistema, por exemplo, para ele ficar parado, ou eu posso fazer esse torque de eixo e fazer o fluido se movimentar, né? São as duas coisas possíveis. Então, são os 3 agentes externos que a gente pode ter alterando a quantidade de movimento angular do sistema, né? O torque de eixo, o mais simples da gente observar é nesse exemplozinho aqui, que é o exemplo mais clássico, quando a gente estuda essa conservação de quantidade de movimento angular. O torque de superfície é aquele que eu vou aplicar ao ter a superfície aqui. Se eu tiver uma força de superfície sobre essa fronteira, multiplicando essa força pelo raio, eu tenho um torque de superfície. O torque devido à força de campo é o torque devido ao peso, por exemplo. Então, aqui eu tenho o peso do fluido aqui, certo? Eu vou ter uma força para baixo, né, devido a esse torque, então, e ela está distribuída ao longo de todo o fluido que está aqui dentro, né, tanto aqui quanto aqui, e em teoria eu tenho aqui uma força média para baixo, aqui uma força média para baixo, então em teoria eu estou fazendo um torque numa determinada direção aqui, e essa força vai ter que ser equilibrada aí se eu quiser manter, por exemplo, o sistema parado, ela vai ter que ser equilibrada por algum ponto. Tanto a força do peso do fluido, que vai causar uma força no sentido contrário aqui, quanto o torque, certo? E o terceiro é o torque de eixo, que é o torque que eu poderia fazer, por exemplo, segurando esse sisteminha parado aqui, certo? Ao segurar esse sistema parado, eu estou exercendo um torque lá no eixo O, né, que eu escolhi aqui no meu problema. Então, são as 3 forças, os 3 agentes externos, né? Então, a gente viu um exemplo na aula passada, que é esse exemplo aqui, onde a gente tinha a força de superfície aqui e aqui, e a força de superfície vinha tanto da pressão, que é diferente aqui quanto aqui, então foi um exemplo que eu selecionei até para mostrar para vocês de onde vem
força de superfície. Então, uma vez que eu escolha esse volume de controle, eu tenho aqui uma força que eu estou exercendo, que eu chamei de Rx1, uma outra força que está segurando o sistema aqui, que eu chamei de Rx2, e aí essas duas forças vão ter multiplicada pelo raio, vão ter um torque, né? Aí eu tenho a pressão P1, tenho a pressão P2, eu considerei a manométrica, né? Porque senão eu teria que considerar o torque de toda essa pressão aqui, mas como eu considerei a manométrica, eu só estou considerando a P1 manométrica aqui, a P1 manométrica aqui, porque aqui é tudo zero, né? Mas toda a distribuição de pressão, em teoria, está exercendo um torque. Mas como a pressão vai ser, estou considerando a manométrica, só considerar a diferença, né? Então, só teria a pressão vezes área 1 aqui e a pressão vezes área 2 aqui. Então, essas são os torques. Em teoria aqui, eu teria um torque devido ao peso, que ele mandou desprezar aqui no exercício, mas se for pensar bem, ele não é totalmente desprezível. Eu tenho um peso desse fluido aqui, né? O peso de fluido, na média, ele está aqui, ele vai ser para baixo, então ele teria um torque em relação ao meu eixo O que eu escolhi aqui. Mas como ele é pequeno perto do resto, ele desprezou, mas não seria difícil calcular. Eu pegaria esse volume aqui, e calcularia para cada elementozinho aqui qual é a forçazinha que ele está exercendo, calcularia o momento em relação a esse eixo, e aí eu teria um torque que está nessa direção aqui. Deixa eu trocar pela caneta. Nessa direção aqui, né? O peso estaria exercendo um momento no fluido desse lado, mas nesse exercício ele pediu para desprezar esse termo. Aqui o torque de eixo é zero, né, porque eu não tenho um eixo, tal. Eu poderia ter um problema como esse, segurando, ao invés de segurar o sistema em 1 e 2, como ele fez aqui, eu poderia colocar isso daqui sobre um eixo e segurar isso com torque de eixo. Ao invés de fazer uma força em 1 e uma força em 2, eu poderia segurar isso com torque de eixo. Em vez de calcular o Rx1 e Rx2, eu calcularia o torque. Aí a quantidade de movimento, variação no tempo é zero aqui, porque o sistema está parado, então eu não estou tendo nenhuma variação no tempo aí do sistema, isso aqui vai para zero, regime permanente. E aqui eu tenho uma entrada e uma saída, aqui tem uma entrada, aqui uma saída, e eu vou ter uma quantidade de movimento angular das duas aqui, certo? Tanto na entrada quanto na saída. Se for pensar em termos de contribuição disso para a força, como a gente viu, ele vai ser zero, certo? Importante entender por que esse termo aqui é zero. Por que é zero? Porque eu tenho uma quantidade de movimento vindo nessa direção, certo? Uma outra quantidade de movimento vindo nessa direção. Aqui eu tenho um fluxo de massa negativo, porque a massa está entrando e o dA está para fora. E aqui eu tenho fluxo de massa positivo, porque a massa está saindo e a dA está para fora. A minha velocidade 1 é positiva, porque ela está alinhada com o eixo, e a velocidade 2 é positiva, porque está alinhada com o eixo. Então, indo para o sentido errado. Então, esse termo aqui, quando eu aplicar a conservação de quantidade de movimento para calcular uma das equações para calcular as forças, a quantidade de movimento aqui é zero. Então, se eu não tivesse um momento aí, isso daqui está indo para zero. Por quê? Porque eu não estou tendo alteração nenhuma de quantidade de movimento. Ele está vindo com velocidade 1 aqui e está saindo com velocidade 2, que é igual à velocidade 1. Então, o fluxo de massa é igual, as velocidades em módulo são iguais, as velocidades têm o mesmo sentido, e o fluxo de massa sentido contrário. Então, pela entrada ou saída de massa, eu não estou exercendo força nenhuma. Então, isso aqui é importante para vocês entenderem, né? A força que eu estou fazendo, então, para zerar, se eu tivesse um volume de controle aqui, por exemplo, eu poderia calcular um Rx1 relativo a essa parte, mas ela seria exatamente igual, em sentido contrário, a essa Rx2 aqui. Certo? Então, isso que está... por isso que é a beleza de se tratar os problemas do volume, né, da forma integral. Eu não quero saber que aqui tem uma força, depois aqui tem outra força, tal. Eu quero saber que no total, se eu pegar esse volume de controle, a força resultante total aqui é zero. Mas aí as forças não vão ser zero aqui, porque eu tenho pressões, né? Então, como eu tenho pressão 1 diferente de pressão 2, eu tenho um ΔP aqui. Então, eu também vou ter uma força que vai ser, logicamente, a somatória do Rx1 e Rx2 tem que equilibrar essa diferença de pressão. Certo? E aí eu tenho aquele, como eu falei na aula passada, aquele Rx aqui, que é... Então, se eu quisesse só calcular a força, estava calculada, mas
além da força, tem uma rotação aí desse sistema, né? Então, isso que é importante a gente fazer. Ao ter a rotação do problema, eu vou aplicar a equação da quantidade de movimento angular. E aí, no caso, eu vou ter duas equações e duas incógnitas, né? A primeira equação é a equação da força, a segunda equação é a equação da quantidade de movimento angular. Eu teria a terceira equação, que é o do M ponto, né, fluxo de massa, para dizer que o M.1 é igual a M.2, mas aqui eu já assumi que isso já é conhecido, né? E aí, como eu coloquei o eixo O aqui no exercício, eu estou anulando a quantidade de movimento angular e a saída, toda a saída devido a essa parte 2 aqui, né? Então, tanto isso daqui vai para zero, quanto isso daqui vai para zero, porque eu escolhi o eixo O que passa pela saída 2 aqui, certo? E na saída 1, aí eu vou ter uma quantidade de movimento angular, a gente calculou isso. E aí eu fiquei com duas equações e duas incógnitas, né? As duas incógnitas são as forças que eu estou fazendo em 1 e em 2. E as duas equações são a conservação de quantidade de movimento e a conservação de quantidade de movimento angular. Daí o resto é matemática, a gente resolveu o exercício, tá? Então, se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem. Só fiz uma revisão porque não é tão simples entender aí todos esses sinais, essas equações. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Aí, eu tenho um outro exercício parecido com esse, que eu não vou resolver aqui, mas eu vou dar umas dicas, porque ele está na lista aí, vocês podem resolver, o mais simples possível, que é esse regador, né, que é comum em gramados e tal. Em geral, ele é parecido com isso, né, porque ele vai jogar água para cima para poder regar as plantas de uma forma melhor, mas aqui, para simplificar um pouquinho, ele está horizontal, tá? Então, eu estou olhando esse pequeno regador giratório aí de cima, e ele está horizontal, ou seja, ele está jogando a água para frente horizontalmente, não para cima. Aí facilita um pouquinho a solução do problema, porque eu não tenho um ângulo, né, que nem esse daqui. Esse daqui eu tenho um ângulo, não é muito difícil fazer, esse diferente, né, que eu só teria que calcular a componente horizontal dessa velocidade, aí eu tenho uma componente vertical, essa componente vertical e essa componente vertical aqui vão ter que ser levadas em conta na somatória de forças na direção Y, que eu vou escolher, né? Desculpa, Z. Ele escolheu Z para cima aqui. No livro, a cada hora ele muda, mas Z para cima. Então, eu tenho uma componente de força. E aí eu tenho uma componente de força que está rodando, aí fica igual ao outro exercício, né? Que é esse daqui, onde eu estou jogando a água para cá, jogando a água para lá, e ele, ao jogar água para cá e para lá, eu sei que a força que está sendo exercida aqui tem que ser equilibrada. Agora eu não tenho mais aqueles, como eu tinha nesse exercício, segurando aqui e aqui. Eu poderia estar segurando em dois suportes, né, segurando num suporte aqui e outro suporte aqui, como eu fiz naquele exercício, mas em vez disso eu estou segurando ele exatamente aqui. E com isso eu vou calcular esse torque que eu tenho que fazer para isso daí não sair rodando. Então, para segurar esse sistema parado, eu vou ter que usar o torque de eixo, que é justamente ter um torque aí no meu centro, que eu escolhi aqui, né, no ponto O, para que isso não saia rodando. Então, eu vou usar a equação de conservação de quantidade de movimento para calcular força e quantidade de movimento angular para calcular esse torque. E aí tem uma segunda parte do exercício, que eu inclusive cortei aqui, mas se vocês quiserem fazer, que está na lista, tá, eu vou explicar para vocês, é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer também. Então, para calcular o torque, eu usaria a própria equação da quantidade de movimento, né? Então, eu vou calcular aqui o torque de eixo a partir da variação da quantidade de movimento angular, né? E da variação aí no tempo, que são esses dois termos aqui da equação, né? Eu vou calcular aqui. Então, estou calculando o torque de eixo a partir desses dois termos. Que aí eu não vou resolver aqui, tá resolvido aí, mas de qualquer forma, se quiserem tirar dúvida, aí depois está na lista, se não conseguirem fazer, a gente faz, mas é simples, aí é só substituir, é um pouquinho complicado aqui, mas eu vou calcular. Então, é bem parecido com aquele que a gente fez na aula passada, por isso que não vale a pena repetir aqui. O que eu queria só mostrar para vocês é que a 8ª edição, eu acho que a 7ª edição já cortou essa equação aqui do livro, ele pede para vocês olharem a versão do livro que está na internet, tá? Se vocês tiverem curiosidade, eu não vou resolver, mas aí ele tem uma segunda parte do exercício, por isso que eu estou citando ele aqui,
em que, ao invés de segurar o sistema parado, eu vou soltar esse sistema, eu vou zerar esse torque de eixo, e eu vou deixar o sistema rodar, né? Então, ele vai rodar. E ele está perguntando qual a aceleração angular que ele vai fazer aqui. Para fazer isso, eu vou fazer igual, eu faria igual, né? Só que a dedução é um pouquinho mais complicada, a gente vai mostrar aqui. A gente fez lá na equação de forças, não sei se vocês lembram de força com aceleração, vou mostrar aqui rapidamente. Lembra que na equação de quantidade de movimento que eu tinha forças, lembra que primeiro a gente deu que as forças eram equilibradas por esses dois termos aqui, certo? A variação no tempo e a entrada ou saída de fluxo de massa vezes a velocidade. E depois, mais tarde, a gente deu o conceito de que o sistema poderia estar acelerando, certo? Então, o exemplo do carrinho aqui que a gente viu, né, que ao bater um jato aqui, ao invés de segurar o carrinho parado e fazer uma força, eu poderia largar essas forças e acelerar o carrinho, certo? Lá na frente é a mesma coisa, a equação é mais complicada, por isso que a gente não vai deduzir aqui, inclusive o livro tirou um pouquinho, mas é a mesma coisa, eu tenho os mesmos três termos aqui que são relativos aos torques, continuo tendo o torque devido às forças de superfície, o torque devido às forças de campo e o torque de eixo. Do outro lado, eu tenho os mesmos dois termos aqui, que é a variação no tempo da quantidade de movimento angular, a entrada ou saída de massa, que é o m ponto aqui, multiplicado pelo RV, só que agora é um RXYZ, porque, de novo, ao rodar o sistema, eu vou ter que ter um sistema de referência também rodando aí com o meu sistema. Então, é como se eu tivesse rodando o redor e o sistema tivesse parado, tá? Então, eu estou rodando o sistema. Só que ao fazer isso, ao deixar o sistema rodar, é como se eu tivesse a aceleração do carrinho lá atrás. Mas aqui, em vez de ter uma aceleração do sistema, eu tenho uma rotação do sistema e eu vou ter uma aceleração angular. E aí eu vou ter esse termo do meio aqui, que é um pouquinho complicado. Se vocês tiverem curiosidade de saber como é que ele foi deduzido, ele está na versão do livro que está lá na internet, ou nas versões anteriores. Eu acho que até a sexta edição ele deduzia essa equação aqui. Depois, como é meio complicado, então ele acabou cortando, tá? Então ele tem esse termo do meio, mas fisicamente ele nada mais é do que a mesma coisa que a gente viu com a aceleração do sistema lá atrás. Por que eu estou dando a equação aqui, estou enfatizando? Porque toda vez que eu tiver um sistema que está rodando, eu tiver que colocar um sistema de referência que está se movimentando, como a gente está colocando aqui, eu não posso mais usar essa equação aqui, certo? Que é o que a gente viu aqui. Por quê? Porque eu não estou equilibrando toda a quantidade de movimento angular do fluido por essas três forças. Eu estou, além de ter as três forças, eu estou rodando o sistema. Então, parte da energia, ou parte do torque, né, que eu estou fazendo, ele vai ser usado para rodar o sistema. Certo? E ao rodar o sistema, ele vai perder parte desse momento aqui causado pela movimentação de fluidos. Então, não precisa entender isso agora, a gente não vai cobrar isso do curso, mas lembre que se um dia vocês precisarem usar esse conceito e o sistema estiver rodando, como é o caso muito comum, porque a quantidade de movimento angular tem a tendência a fazer o sistema rodar mesmo, eu tenho que usar essa equação mais completa aqui, né? Onde W aqui é a rotação do sistema, então como se eu estivesse rodando esse sistema com uma velocidade angular, e o R vai ser a velocidade aqui que eu vou fazer integral sobre todo o volume de controle sobre o meu sistema. Então, eu tenho que rodar todo o sistema e eu vou ter que contabilizar isso também, porque parte do momento aí está sendo equilibrado pela rotação do sistema e não pelo torque que eu dou para ele. Então, aqui é o torque, aqui eu estou rodando o sistema, né, numa velocidade angular, e aqui é a entrada ou saída de quantidade de movimento angular, e aqui é a variação no tempo de quantidade de movimento angular. Então, é importante só vocês lembrarem isso. Não precisa entender perfeitamente, eu não vou cobrar isso na prova, mas lembra que se tiver qualquer sistema não parado, eu não posso mais usar a equação anterior, eu tenho que usar essa daqui. Beleza? Bom, então é isso. A gente vai voltar a ver alguns desses conceitos no capítulo 10, mas qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? E aí, na aula passada, no final da aula passada, a gente começou a ver a equação de energia, na qual a gente vai detalhar um pouco mais e fazer exercício hoje também, que é a quarta lei que a gente está vendo aqui.
A equação da energia, então, como as outras, foi deduzida da mesma forma das anteriores, onde eu vou substituir na equação geral lá o N por E, vai ser a energia do sistema, e o meu eta é a energia específica, certo? Intensiva. O E é a energia extensiva, o Ezinho é a energia intensiva, e eu vou fazer a mesma aplicação daquela equação de conservação de N aqui, onde o N é o E e o eta é o Ezinho. Tá? E agora os agentes externos que eu vou ter para fazer alteração da quantidade de movimento de energia do sistema são calor e fluxo de trabalho. Certo? Então, o calor é denotado pela letra Q aqui, que a gente vai ver, e a gente está usando como default aqui, né, como padrão, o Q positivo entrando e o Q negativo entrando. Ou seja, se eu estou transferindo o calor para o sistema, eu estou aumentando a energia do sistema. Se eu estou tirando o calor do sistema, eu vou diminuir a energia do sistema. Então, esse Q aqui é positivo se ele entra e negativo se ele sai. E o W aqui, o W ponto, que é o fluxo de trabalho, ele é o contrário, por isso que ele tem um sinal negativo aqui. Ou seja, se o sistema exerce um fluxo de trabalho sobre o meio externo, ele vai ser positivo. Por isso que ele tem um sinal negativo aqui. Que é o caso, por exemplo, de uma turbina, onde eu vou usar a energia do sistema para gerar energia para fora do sistema, certo? Então, eu estou aproveitando, por exemplo, numa hidrelétrica, estou aproveitando a movimentação do fluido para girar as pás. Ao girar as pás da minha turbina, eu vou gerar energia, essa energia vai ser jogada para fora do sistema. Então, por isso que ela tem um sinal negativo aqui. Se for o contrário, uma bomba, por exemplo, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar energia elétrica para rodar o sistema. Ao rodar o sistema, ele vai transferir, trazer energia de fora, né, para o fluido, e o fluido vai causar a movimentação do fluido. E aí ele vai ser negativo, mas como é negativo e negativo, aí vai ficar positivo aqui, certo? Então é essa convenção que a gente está usando, assim como a gente teve que convencionar o DA para fora, a escolha dos eixos, a pressão para dentro, a mesma coisa que para aqui, o calor é positivo para dentro, negativo para fora, e o fluxo de trabalho, o inverso. Qualquer dúvida aí nos sinais, vocês me avisem. Daí, a coisa que a gente fez foi fazer uma manipulação na equação, certo? O Ezinho, que é o E, a gente está dividindo em 3 partes aqui, que é energia interna, energia cinética e energia potencial. E vamos ver que todas essas são propriedades intensivas aqui do sistema, todas elas estão divididas por massa, né? Se eu pegasse a energia mesmo, ela seria a energia interna total, né, do sistema, mais mv² sobre 2, e mais energia potencial, que é mgz, certo? Se eu dividir isso por massa, eu vou ficar com a energia intensiva, certo? E é isso que a gente vai trabalhar. Por que é conveniente para a energia trabalhar com energia intensiva? Porque a propriedade intensiva é uma propriedade do fluido, certo? Eu posso calcular, por exemplo, a energia intensiva na entrada, a energia intensiva na saída. E aí, ao multiplicar pelo fluxo de massa, eu tenho energia que está entrando, como a gente vai ver aqui na equação. Tá? Então, a gente volta àquela equação de N geral, onde a variação de energia do sistema é a variação de energia no tempo, mais a variação de energia devido à entrada ou saída da massa através do seu M ponto aqui, certo? E aí a gente fica com essa equação aqui, que a gente vai usar aqui nas equações dos problemas ligados à conservação de energia, onde o Ezinho, de novo, é isso daqui. Aí tem um pequeno diferença, esse M ponto aqui, né, é o fluxo de trabalho, certo? E o fluxo de trabalho, assim como tenho forças, assim como tenho força de superfície, várias força normal, força de cisalhamento e tal, cada forçazinha multiplicada aí pela velocidade é um fluxo de trabalho que eu tenho que considerar no problema. Então, eu vou dividir esse fluxo de trabalho em várias partes aqui, certo? As principais que a gente vai ver aqui são o fluxo de trabalho devido às forças de cisalhamento, que agora a gente vai desprezar um pouco nos problemas, mas ela é a que dá origem ao atrito,
por exemplo. Então, lembra que a força, eu tenho força normal e força de superfície. A força normal, ela vai dar origem à pressão aqui, certo? Então, a gente está contabilizando a pressão. Uma vez que eu escolhi a força de cisalhamento, uma vez que eu escolhi, preciso jogar aqui, tocando meu... Só um minutinho. Desculpa. Então, toda vez que a gente escolhe aqui o volume de controle, no volume de controle eu tenho forças sobre esse volume de controle, e eu vou dividir essas forças em forças normais e forças de cisalhamento. A força normal, a gente vai ver, é a pressão que está sendo exercida aqui sobre o sistema, né? E a força de cisalhamento, em teoria, a gente vai ver depois, mas agora a gente está simplificando, ela vai dar origem ao atrito que eu tenho sobre as superfícies aqui, certo? Então, uma força de cisalhamento multiplicada pela área vai dar aqui e multiplicada pela velocidade vai dar o W ponto de cisalhamento. Isso aqui vocês vão ver que se eu tiver um fluido com uma viscosidade, eu vou ter um atrito, e isso vai fazer com que eu vá perdendo energia ao longo do caminho. Nos primeiros exercícios aqui a gente vai simplificar, mas a gente vai ver isso no capítulo 8 e 9 depois, tá? E então, a gente dividiu essa força aqui em várias partes, então, todas as forças exercidas aí sobre a minha superfície de controle, né, vão estar envolvidas nesse trabalho de eixo que eu vou fazer, tá? Tem vários deles, conforme os exercícios, a gente vai vendo outros, né, tá? Então, a força de cisalhamento, força normal, e aí a gente colocou essas forças todas aqui e fiz um tratamento especial aqui para a força normal, certo? Porque a força normal colocada aqui do lado esquerdo, que é multiplicada pelo VDA aqui, ela foi passada para o lado lá da equação. Ela, ao passar aqui para o lado da equação, a gente transformou a equação de energia, tirou a força normal daqui, certo? E passou ela para cá, certo? Para que eu vou fazer isso? Vocês vão ver daqui a pouco que, embora ela não seja uma energia que está entrando ou saindo, na fronteira, se eu tenho uma pressão maior ou menor, ela vai contribuir para essa variação de energia do meu sistema, certo? Então, a gente vai ver que, por comodidade apenas, eu joguei esse W ponto normal para o lado de lá, e aí eu fiquei com essa equaçãozinha aqui que a gente vai ver nos exercícios agora, por que eu fiz essa manipulação, tá? Então, aqui eu continuo tendo... Aqui ficou feio o desenho. Eu continuo tendo a variação de energia no tempo, a variação de energia devido ao M ponto aqui, somado a uma energia de pressão aí que a gente tem. Então, de novo, a pressão não é uma energia, mas ela ajuda a movimentar o fluido, por isso que eu joguei ela para o lado de lá. Então, se eu tiver, por exemplo, uma bomba, uma turbina, a condição de entrada e saída, eu tenho uma temperatura, então eu vou ter uma energia cinética, eu tenho uma velocidade, tenho uma altura, mas eu tenho também uma pressão, e essa pressão vai ajudar a movimentar o fluido, ou o contrário, né, uma bomba vai causar um diferencial de pressão que vai ajudar a movimentar o fluido, ou numa turbina, por exemplo, a diferença de pressão na entrada e na saída vai ajudar a movimentar o fluido, vai ajudar a gerar energia. Então, por isso que a gente está jogando a pressão para lá, vai ficar mais claro isso nos exercícios para vocês, tá? E aí, isso tem que ser equilibrado pelo fluxo de calor e o fluxo de outros trabalhos aqui que eu estou envolvendo, desde o fluxo de trabalho devido a uma força de superfície, um fluxo de trabalho de um cisalhamento e outros que estiverem envolvidos aí no problema que a gente pode ver. Eu posso ter um trabalho de eixo, vários deles aí que a gente pode estar envolvido aqui, tá? E a gente vai, então, fazer exercícios sobre essa equação aqui que a gente terminou aqui na aula passada, né? Então, de novo, se tiver qualquer dúvida com relação ao entendimento físico da equação aqui, esse é o momento de fazer, tá? Mas se não ficou 100% claro, espero que nos exercícios que a gente vai fazer daqui até o final da aula fique mais claro, e depois a gente vai voltar a fazer alguns exercícios nas aulas de exercício, tá? Então, essa é a equação que a gente vai trabalhar aí nos exercícios a seguir, tá? Vamos lá, alguma dúvida? Tranquilo?
Então, o primeiro exercício que a gente vai ver, se der tempo aqui, 3 exercícios, né? Os 3 são bem parecidos. Em geral, quando a gente está usando a equação de conservação de energia, a gente está preocupado em trabalhar com uma máquina de fluxo. Então, as 3 exercícios que a gente vai ver aqui são o que a gente chama de máquina de fluxo. Então, isso vai ficar mais claro também lá no capítulo 10. Mas máquinas de fluxo são todas as máquinas onde eu tenho entrada ou saída de fluido, né? Então, pode ser um compressor, pode ser uma turbina, um ventilador, uma bomba, e vários deles, um evaporador, assim por diante, onde eu tenho entradas e saídas de fluido, e através das medidas, das condições de entrada, que eu, em geral, chamo de 1 aqui, certo? E condições de saída, e aplicação da conservação da energia, eu consigo saber o que está acontecendo lá dentro sem ter que ficar medindo muito as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma bomba e essa bomba tem as condições de entrada e condições de saída, eu não preciso saber qual é o rotor da bomba, quantas rotações por minuto ela está fazendo. Eu só medindo as condições de entrada e saída, resolvendo o problema de forma integral, eu consigo saber a potência que aquela bomba já está gerando, por exemplo, né? Ou ao contrário, né? Eu tendo uma potência da bomba, eu consigo saber qual é a diferença de condições que eu consigo, por exemplo, tirar um fluido de uma condição e jogar para outra, né? Então, são vários dos problemas que a gente pode fazer. A gente vai ver alguns exemplos aqui de um compressor, depois de uma outra máquina de fluxo. E lá no capítulo 10, a gente vai ver isso um pouco mais em detalhe, né? De novo, em MacFlu 1, a gente está resolvendo os problemas da forma integral. Então, eu não estou preocupado com o que está acontecendo lá dentro, por exemplo, desse compressor. Como que eu fiz, como é o projeto desse compressor para fazer isso. Se eu quiser detalhar esse compressor, e se eu sou uma fábrica de compressores e eu quero fazer um projeto de um compressor para ele ser o mais eficiente possível, aí eu não vou resolver o problema da forma integral. Eu vou resolver o problema da forma diferencial, eu vou ter que entender o que está acontecendo lá dentro, saber e tal. Mas esse não é o nosso objetivo aqui, né? O objetivo de MacFlu 1 é saber, por exemplo, escolher um compressor, ou escolher uma bomba, ou escolher uma turbina de acordo com as características da bomba. Eu não preciso saber o que está lá dentro. Tá? Então, de novo, é isso que a gente vai fazer daqui até o final do curso. Tá? Então, vamos lá. Aqui, no caso, é o mais simples possível, que é um compressor. Ele está pegando ar em condições atmosféricas. Então, ele está pegando o ar aqui em pressão atmosférica, em temperatura atmosférica, padrão. E ele está considerando aqui que a velocidade da entrada é muito baixa comparada com a velocidade da saída, porque ele está captando o ar da atmosfera e a velocidade aqui em 1 está sendo 0. Né? Isso aqui às vezes é meio difícil das pessoas entenderem. Por que eu considero V1 0 aqui? Eu no exercício eu pretendo deixar um pouco mais claro, mas é uma simplificação até que não é tão necessária aqui. Eu posso até usar a equação, ela facilita um pouquinho a solução do problema, mas na verdade eu vou estar sempre trabalhando com velocidade ao quadrado, certo? Então eu tenho um V2 ao quadrado, que na verdade é muito maior do que o V1 ao quadrado. Quando eu desprezo o V1, é porque eu estou dizendo que a velocidade de saída em 2 aqui, ele é muito maior do que a velocidade de saída em 1. Então eu estou pegando o ar da atmosfera com uma velocidade baixa e estou jogando para um compressor com uma velocidade bem alta. Então o V2 ao quadrado menos o V1 ao quadrado, dividido por 2, que é essa energia cinética aí do sistema, ele é praticamente igual ao V2 ao quadrado. É isso que ele está simplificando aqui no problema, quando ele fala que o V1 é 0. Tá? Mas, de outra forma, e aí eu evito ter que medir a velocidade de entrada também. Tá? Mas, de qualquer forma, se eu quiser considerar, basta medir, ou basta usar a conservação de massa para calcular o V1, mostrar que ele é muito pequeno, e ao fazer a diferença de energia cinética, eu vou ver que esse termo vai ser desprezível, tá? Mas tudo bem, aqui no exercício ele está pedindo para desconsiderar o V1, e aí eu tenho um V2 que é diferente de 0, e esse compressor então está entrando com velocidade desprezível de entrada, e ele é descarregado com uma pressão bem mais alta aqui, um P2344, uma temperatura mais alta, 38, certo? E deu a área de saída, que é 0,09 metros quadrados. E ele mede a vazão que está passando por esse compressor, que é o M ponto aqui, certo?
o M ponto é de 9 kg por segundo. Além disso, ele dá a potência do compressor. Aqui ele já deu essa potência, ele já é uma potência útil. Depois a gente vai ver bem em detalhes no capítulo 10 aqui, que toda máquina de fluxo tem um rendimento, né? Então, eu vou ter que fornecer uma potência um pouco maior, que eu vou perder energia no próprio compressor, mas isso a gente agora não está preocupado, a gente vai ver isso em detalhes na máquina de fluxo. E ele está perguntando aqui, então, qual é a taxa de calor que eu tenho no sistema, certo? Que eu, por convenção, eu vou chamar de positivo, entrando aqui. Se ele der positivo é porque realmente ele está consumindo calor aí, mas se ele der negativo é porque ele está saindo calor pela conversão que a gente está usando, tá? Então é um exercício bem simples, eu vou aplicar esse volume de controle que está em azul aqui no exercício. Eu tenho uma entrada, uma saída, e eu vou aplicar a equação de conservação de energia aqui para resolver o meu problema, tá? Então, primeiro, ele está aplicando aqui a equação de conservação de massa, certo? Pela equação de massa, como é regime permanente, esse termo aqui vai para zero. Então, eu tenho aqui que o M ponto 1 é igual ao M ponto 2. Ele está usando essa equação de conservação de massa para justamente igualar M ponto 1 a M ponto 2, que é esse M ponto aqui, tá? Ele está usando essa coisa. E olhem que pode ficar meio incoerente falar, não, o M.1 é igual a M.2. Então, por que o V1 ele considerou zero, né? Por isso que eu não gosto muito de fazer a simplificação de que V1 é zero. O V1 não é zero, senão não entraria fluxo. Na verdade, o V1 é muito pequeno comparado com o V2. Então, lá, quando eu for fazer o cálculo do termo de energia cinética aqui, o V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vai ser praticamente igual ao V2 ao quadrado. Tá? Então, essa simplificação eu acho mais coerente de fazer do que chamar o V1 de zero. Mas, de qualquer forma, no exercício a gente está considerando o V1 desprezível perto do V2. Tá? Então, as considerações que ele fez: regime permanente, propriedade uniforme de entrada e saída, né? Porque aí eu vou calcular, simplificar o V de entrada e saída. O ar é tratado de forma ideal, então eu tenho a equação de P igual a ρRT. Vocês vão ver que para a equação de energia a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com as equações de termodinâmica aí, mas todas elas eu vou dar no enunciado para vocês, quando for fazer os exercícios ou provas, essas coisas. Então a equação, eu preciso entender como é que o fluido está se comportando, que a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, né? Eu preciso da energia cinética, eu preciso da pressão, da velocidade, altura, e para entender como o fluido está se comportando, eu preciso ter alguma medida do fluido. Em algumas situações, a gente pode falar que o fluido é incompressível, aí eu sei que o ρ é constante, então essa vai ser a propriedade que eu vou usar. Em geral, quando é água, é essa a simplificação que eu faço, né? E quando o ar é ar, a gente está tratando o ar como gás ideal. Então, ao fazer isso, eu consigo usar as equações de gás ideal, entre elas que a massa específica, ela depende da pressão e da temperatura. É para isso que eu vou usar a equação do gás ideal aqui, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, as velocidades em VC aqui em 1 e 2, se vocês olharem, ela está entrando perpendicular, ou seja, a velocidade está entrando aqui perpendicular e saindo perpendicular, certo? Ao fazer isso, eu não tenho um fluxo de trabalho de cisalhamento, certo? Porque eu não tenho fluido escoando não normal, ou seja, eu não tenho fluido escoando tangencial aqui ao meu escoamento. Eu escolhi o volume de controle de forma que as velocidades de entrada e saída são normais. Então, o meu fluxo de cisalhamento são zero aqui, certo? Então, eu já zerei a parte de cisalhamento. Outra coisa é que a altura em 1 é igual à altura em 2. Eu estou um compressor, essa diferença de altura aqui é praticamente zero, não, no caso aqui é até zero mesmo, né? E eu estou desprezando a energia cinética na entrada. Então, aqui sim é essa simplificação que eu estou fazendo do V1 praticamente zero aqui. Ou seja, a energia cinética de entrada é muito pequena com a energia cinética de saída. Ou seja, o compressor está acelerando o fluido e está saindo com uma energia cinética bem maior do que a entrada. Aí, colocando todas as simplificações na equação, então eu vou ficar com o Q menos o WS, que é o que a gente vai fazer lá. Então, lembra, o Q é o fluxo de calor, que é o que ele está pedindo. O WS é a potência que eu estou transferindo ao compressor.
certo? Estou zerando o cisalhamento, porque eu não tenho aqui, eu não tenho nenhum outro fluxo de trabalho sendo exercido aqui ao meu sistema. Esse daqui é a potência gerada ao compressor, e esse aqui é o calor que está sendo transferido do sistema, certo? Como é regime permanente, isso daqui foi para zero, então eu vou ficar com esses dois termos iguais a esse lado direito aqui da equação. E aí eu estou transformando esse U mais PV em entalpia, como eu falei na aula passada para vocês. Tá? Não precisa, tá? Eu posso, se vocês olharem no final da aula do livro, aí, de vocês tem a tabela das propriedades da água, do gás, do ar, como gás ideal, então não precisaria. Mas eu vou precisar calcular ou a energia interna ou a entalpia, né? E se for energia interna, eu vou precisar também da pressão na entrada e na saída, que a gente vai ver aqui de novo, que eu vou transformar esse integral aqui está errado, tá? Aqui é superfície de controle. A integral do meu superfície de controle numa somatória, de novo, eu só tenho uma entrada aqui em 1 e uma saída em 2, então aqui eu não tenho nenhuma massa saindo nem entrando, certo? E a pressão é manométrica, então toda a pressão aqui é zero, certo? Então eu não tenho nenhum termo aqui de pressão ou de entrada ou saída de massa, de fluxo de massa. Então eu vou transformar essa integral numa somatória, e vai ser em 1 e em 2, como a gente vai ver aqui. Então, eu vou passar, então, o WS para o lado direito da equação, então ele ficou positivo aqui. Aí eu tenho uma somatória de dois termos, certo? Por quê? Porque essa integral aqui se transformou numa somatória de dois termos. Eu só tenho uma entrada aqui e uma saída aqui, certo? Então, eu vou calcular a energia intensiva que está entrando aqui, a energia intensiva que está saindo aqui. Essa energia intensiva multiplicada pelo fluxo de massa vai ter que ser igual ao Q menos S, menos WS, certo? O Q ponto menos WS ponto. E aí vamos lá para resolver o exercício. Aqui, o M ponto, aqui, na verdade, é o M ponto 1, aqui é o M ponto 2, certo? E aí no enunciado ele já deu isso, né? A vazão de massa que está passando é 9 kg por segundo, foi medida aqui, ou na entrada, na saída, e foi dada no exercício. O V1 aqui é desprezível, ou seja, não é que a velocidade 1 é zero, propriamente disso, como ele simplificou, mas ela é muito pequena comparada com esse termo aqui, certo? Então, estou desprezando esse primeiro termo. E a diferença de altura é zero também, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu tenho o Q ponto que ele está perguntando, o W ponto que ele está fornecendo, o M ponto ele está fornecendo, o Z é desprezível, a velocidade de saída eu consigo calcular, porque eu tenho M ponto, então eu consigo calcular pela área de saída a velocidade de saída. Eu conseguiria calcular de entrada também, se ele desse a área de entrada, eu conseguiria calcular a área de entrada, certo? E o H, ou o U, e a pressão, eu vou ter que calcular pela propriedade do gás ideal, certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, ele igualou M ponto, né? Esse M ponto eu vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com Q menos WS, ou Q igual a WS, mais o M ponto, que ficou igual a essa variação aqui de entalpia, variação da energia cinética e variação da energia potencial. Vocês vão ver muitos livros de mecânica dos fluidos que falam da conservação de energia, que eles até já partem dessa equação aqui geral, ou seja, o fluxo de calor menos o fluxo de trabalho é igual ao M ponto, porque esse M ponto vai ser sempre igual, certo? Se eu tiver qualquer uma dessas máquinas de fluxo, compressor, turbina, bombas, acendedores, o fluxo de massa entrando e saindo é igual. Então, ele vai em evidência aqui. Eu tenho, em geral, uma entrada e uma saída. Então, esse termo aqui vai ser sempre igual à diferença de entalpia, a diferença de energia cinética e a diferença de energia potencial. Ou eu poderia expandir um pouquinho aqui, que seria a diferença de energia interna, mais a diferença de pressão dividido por ρ, mais a energia interna, cinética, mais a potencial, certo? Posso calcular tanto de uma forma quanto de outra, tá? E dessa forma aqui que ele resolveu o exercício, eu preciso ir lá na tabela do final do livro, calcular o calor específico da pressão constante aqui, que é o CP,
né? O CP é uma propriedade do ar, certo? De cada fluido que eu vou trabalhar. Tá, assumindo que o ar é um gás ideal com CP conhecido, eu sei que a diferença de entalpia, H2 menos H1, é igual ao CP T2 menos T1. Certo? Então, essa equação aqui, que vocês devem ter visto em termodinâmica, não precisa se preocupar aí que nos exercícios a gente vai dar para vocês essas coisas, para vocês relembrarem, não precisa lembrar disso, mas a que a gente vai mais usar é essa mesmo, certo? Então, eu vou precisar sempre referenciar a entrada e a saída da bomba, da turbina, do compressor, pela diferença ou de entalpia ou de energia interna, certo? E aí uma vai ser a diferença de temperatura vezes CP, e a energia interna é a variação de temperatura vezes o CV, que é outra propriedade do fluido também. E todas elas estão tabeladas lá no final do livro, se vocês precisarem, tá? A gente vai usar como fluidos aqui sempre a água e o ar, né? Para facilitar, e que tem todas as propriedades lá no final do livro. Então, aí eu tenho a diferença de altura foi para zero, a diferença de velocidade é a velocidade de saída que eu consigo calcular pelo fluxo de massa, a diferença de entalpia eu consigo calcular por essa equação, o W ponto é dado e eu consigo calcular o Q ponto, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro calcular o V2. O V2 é o M ponto, né, o M ponto 2 é igual o Rho2 vezes o V2 vezes o A2, certo? O A2 é dado, o Rho2 eu vou calcular a partir disso aqui, certo? O M2 é dado, então através disso eu vou calcular o V2, certo? Então o V2 é o M ponto vezes o Rho, que é isso daqui, dividido pelo A2, tá? Então o M ponto eu conheço, que é 9, o A2 eu conheço, que é 0,9, o R eu conheço, que é dado aí nas tabelas do livro, a temperatura eu conheço, a pressão em 2 eu conheço, e eu calculo o Rho2. Ao calcular o Rho2, eu tenho o V2, certo? Eu poderia fazer a mesma coisa para calcular o 1. Tá? Nesse exercício ele simplificou, porque o 1 vai dar muito pequeno, né? O V2 aqui no caso é 25 metros por segundo, e o V1 daria uma bem pequena aqui, eu teria que pelo menos conhecer a geometria em 1. Tá? Então, uma vez que eu já tenho V2, agora eu já tenho V2, tenho T2, tenho T1, tenho CP, tenho M ponto, tenho W ponto, eu vou calcular o Q. Vou calcular tudo na equação, né, e vou chegar num Q, que é menos 290 quilowatts. Tá? E como já era de se esperar, né, como é um compressor, esse calor aqui vai dar negativo, certo? Ou seja, o compressor está perdendo o calor para o exterior. Eu estou transferindo energia para o compressor, esse compressor está rodando as pás ali dentro, está comprimindo o ar, jogando o ar para uma velocidade bem alta na saída, mas ao fazer isso, ele vai perder energia. Né? Nesse caso desse exercício, ele perde energia sob a forma de calor, ou seja, ele vai aquecer e vai jogar esse calor para fora. Certo? Então, é o primeiro exemplo aqui que a gente está vendo da como a gente usa a equação da conservação de energia. Ficou claro para vocês? Professor, Oi. se ele tivesse escolhido o VC no formato do compressor, muda muita coisa? Não muda nada, na verdade. Você não tem. O importante é escolher um VC que pegue essa parte aqui, deixa eu tirar, que pegue essa parte aqui, certo? E essa parte aqui. Então, se eu escolher esse volume de controle, vai dar exatamente na mesma, desde que ele passe ortogonalmente aqui, para simplificar. Até se ele não passasse ortogonalmente, se ele passasse assim, a normal aqui vai dar zero, mas não vamos complicar aqui, né? Para eu saber que o W de cisalhamento aqui é zero, ele fez simplificação, passou aqui, e eu não tenho fluido escoando tangencialmente aqui a minha volume de controle. Se eu escolhesse, como você está falando, exatamente isso aqui, daria na mesma, porque aqui eu não tenho entrada ou saída de fluido, então eu não vou ter nenhum fluxo de trabalho entrando ou saindo aqui. Certo? Então dá na mesma. O importante é que eu tenha um volume de controle que passe pela entrada e pela saída. E aí, estudando as condições de entrada e saída, eu vou conseguir resolver o problema da forma integral.
Uhum. Ficou E esse claro? P2 seria, tipo, a pressão manométrica? Ou... Isso, na verdade não importa muito, né? Porque eu vou, eu vou usar P2 para duas coisas aqui, né? Tomar um pouquinho de cuidado. O P2 eu vou usar na equação, ele usa aqui, né? Essa P2 aqui que eu vou calcular. Então, no caso aqui, se eu vou usar o P2 para calcular a, a propriedade do ar que está entrando, então eu posso usar a manométrica, mas aí eu tenho que ir na tabela e olhar a tabela, por exemplo, na entrada é pressão atmosférica, certo? Então eu vou usar essa pressão aqui para calcular a propriedade do fluido. Por exemplo, então, se você olhar aqui na solução do exercício, eu usei esse P2 para calcular o ρ2, certo? Então, essa é a pressão absoluta. Se eu vou usar a pressão para calcular ou para ir na tabela, tá, eu vou usar a absoluta, certo? Se eu Uhum. for trabalhar com diferencial de pressão, aí tanto faz a manométrica ou a absoluta. Mas, assim, como eu estou jogando esse tempo lá de lá, nas tabelas, na equação toda, eu vou usar a pressão absoluta, tá? Cuidado para não usar a manométrica aqui, né? Beleza, valeu. Tá? Todo lugar que eu vou trabalhar com diferencial de pressão, tanto faz eu usar a manométrica ou a absoluta. Aí, em geral, a gente usa a manométrica para facilitar um pouco a solução dos exercícios. Mas toda vez que eu precisar da pressão para fazer algum cálculo, por exemplo, a gente usou aqui para calcular o ρ, aí eu tenho que usar a absoluta. Por exemplo, a gente usou, que aqui a gente resolveu através da entalpia, mas eu poderia ter calculado o CV para calcular o delta U, né, que é a variação da energia interna, e usado o P2 menos P1, que é nessa equação aqui, né, o P dividido por ρ, aqui, que essa aqui é massa, é volume específico, eu poderia ter dividido por ρ aqui, né, aí tanto faz eu usar a manométrica absoluta, porque eu sempre vou ter o P2 menos o P1, certo? Mas cuidado aí, na dúvida, pensa o seguinte, sempre que eu estou trabalhando com diferencial de pressão, tanto faz, aí eu posso usar manométrica. Quando eu estou usando a pressão para alguma coisa, aí cuidado, aí é melhor tomar cuidado e usar absoluto. Acho que alguém mais ia perguntar alguma coisa, aí abrir o microfone, eu estava explicando. Tudo bem? Então, ficou claro aí a solução do exercício? Vamos para um outro problema, agora que eu vi que é outro compressor aqui. Eu vou para o outro problema aqui, que eu tinha escolhido dois, não tinha percebido que eram dois compressores. Vou pegar um diferente aqui e vamos resolver esse daqui, que é uma turbomáquina, né, que é o que a gente vai ver no capítulo 10 aqui. Por que eu estou chamando isso de turbomáquina aqui? Porque, a princípio, no exercício, da forma que ele está dando aqui, ele não falou se isso é uma bomba ou é uma turbina, tá? Ele só está dando as condições e está pedindo, inclusive, para quem está resolvendo o exercício, calcular e diferenciar se isso é uma máquina com fluxo de trabalho positivo ou negativo, certo? A gente vai, através da solução do exercício, saber se é, por exemplo, uma turbina ou uma bomba, tá? Então, por isso que é importante a gente tomar cuidado lá com os sinais. No caso aqui, eu vou usar a convenção, e se der positivo é uma coisa, se der negativo é outra, tá? Então, bem parecido com o exercício anterior, mas eu estou só diferenciando aqui, porque tem alguns detalhezinhos importantes aqui que não tinha no exercício anterior. Por exemplo, aqui eu vou ter, por exemplo, esse aqui é um desenho típico de uma turbomáquina, tá? Onde eu tenho uma entrada e uma saída, e além disso eu tenho um trabalho de eixo aqui sendo exercício. Eu poderia ter desenhado o compressor dessa forma também. Esse trabalho de eixo normalmente é o que vai ser responsável aí por gerar as pás aí do sistema, né? Seja uma turbina, seja uma bomba, né? Então, no problema aqui eu tenho o WS, que está girando isso, eu tenho o Q ponto, que no caso aqui ele desprezou, ou seja, tem um fluxo de calor desprezível aqui no problema. Ele deu o fluxo de massa que está entrando, que normalmente nos problemas de conservação de energia eu vou medir ou a massa entrando ou a saindo, né? E aí a outra vai ser igual. Tem um termômetro na entrada e saída, então tem as duas temperaturas medidas aqui. Ele está captando de novo
o ar da pressão atmosférica e está jogando o ar a uma pressão de 500 kPa aqui, que no caso aqui é absoluta, e aqui, cuidado, que ela é manométrica, tá? Então, se eu for usar a pressão, eu tenho que somar a pressão absoluta. E, além disso, ele está jogando ar aqui a velocidade 2 aqui, né, um V2, de 100 metros por segundo. Né? E aqui, toda vez que a turbomáquina está captando ar da atmosfera, ele está desprezando a velocidade 1 aqui, como a gente faz, porque ela é muito pequena perto do V2. Tá? Então, é um exercício bem parecido, mas ele pergunta qual que é esse W ponto, em vez do Q ponto, e ele pergunta se é uma bomba ou uma turbina. Tá? Então, vamos lá, pode falar. Só uma dúvida assim rápida, só de olhar a turbomáquina aqui, já não dá para saber que ela é uma turbina, uma vez que a pressão cresce, a velocidade cresce, a temperatura cresce e também Exatamente, já dá para saber, mas a gente vai mostrar matematicamente que pelo sinal do W ponto que é uma turbina, né? Mas logicamente eu já sei que é uma turbina, né? Que é mais para deixar para os alunos entenderem, na verdade, que o livro dá esse exercício, mas para os alunos entenderem quando é positivo e negativo, quando é uma turbina com uma bomba, mas logicamente já dá para saber, né? Se eu estou aumentando a pressão, pressurizando o sistema, movimentando com uma velocidade baixa para uma alta, vai ter que ser uma turbina, né? Desculpa, uma turbina. Você falou turbina ou falou bomba? Turbina. Então, aí depende um pouquinho do sistema, né? Existem vários tipos, né? Vamos supor, eu tenho uma turbina de avião, vê se você não está confundindo um pouquinho, que eu vou captar, por exemplo, o ar da atmosfera, estou jogando esse ar, né? Você pegar a turbina do avião ali e está jogando. O objetivo dessa turbina é girar e movimentar o avião, por exemplo, né? Então, estou gerando eu estou entrando com W ponto para que eu consiga jogar o avião para frente, né? Existe o conceito da turbina de uma hidrelétrica, por exemplo, que eu estou aproveitando Tá, entendi. Então, é nesse sentido que ele quer saber se o W ponto é positivo ou negativo. O que eu queria dizer é que a gente está adicionando energia no sistema, mas agora entendi. É que eu Entendeu, estou pensando né? na fase de compressão na turbina, por exemplo, de um avião. Exatamente. Então, eu tenho essas várias situações possíveis. Eu tenho a turbina de avião, que eu vou movimentar o avião através, né, eu jogo energia para a turbina, essa turbina vai captar ar da atmosfera, como está aqui, vai jogar para uma velocidade alta, e essa velocidade alta vai fazer com que o avião se movimente, por exemplo, né? Mas eu posso ter uma bomba, que o sistema está parado, onde eu vou movimentar o fluido através da entrada do fluxo de trabalho no sistema. Ou eu tenho uma turbina de uma hidrelétrica, por exemplo, que eu estou aproveitando a velocidade da água para gerar as pás e gerar energia. Então, tem essas várias situações possíveis aí, né? É isso que ele está perguntando. A resposta seria bomba nesse caso aqui, porque a gente está assumindo que a turbina meio que extrai energia enquanto a bomba puxa energia para ela? Isso, essa é a nomenclatura que a gente vai usar aqui no livro, que ele está usando no livro. Tá? Ele confunde um pouquinho com a turbina do avião, né? Por isso que acho que você falou turbina. Essa besteira minha. Não, é importante, até porque esses conceitos são importantes a gente fixar, né? Então, mas a gente vai ver mais em detalhe isso lá no capítulo 10, onde a gente vai detalhar as máquinas de fluxo, tá? Aqui eu estou mais preocupado em entender a equação e os sinais, tá? Que lá depois a gente vai aplicar de novo, os sinais e as equações têm que estar bem fixados, mas lá a gente vai detalhar exatamente bombas, turbinas, compressores, esse tipo de coisa. Bom, então eu vou resolver meio rápido, porque a solução do exercício é muito parecida aí com o anterior. Eu vou aplicar a equação geral aqui da conservação de energia. De novo, eu vou ter todos os termos lá. Eu não tenho nenhum fluxo de cisalhamento aqui, que de novo a entrada e a saída estão perpendiculares. Eu não tenho nenhum outro tipo de fluxo de trabalho sendo realizado. Tenho só essa W ponto que ele está justamente pedindo, né? O Q ponto aqui no caso é diferente do exercício anterior, que é para zero. Regime permanente vai para zero. A altura da entrada e saída, ele está desprezando, ele fala para desprezar lá no enunciado do exercício, né?
ou seja, o Z1 menos Z2 é tão pequeno perto da variação de energia cinética, da variação de pressão que está acontecendo aqui, que isso aqui vai dar alguns centímetros de distância. Isso daqui, o Z2 menos Z1 é muito baixo, né? Então ele desprezou, embora também não seja difícil de considerar, mas ele vai ser tão baixo que ele está desprezando aqui no item 5. Assim como ele desprezou a velocidade de entrada, que de novo, quando a gente faz isso, a gente não está desprezando a velocidade de entrada. Eu não gosto muito dessa simplificação. Na verdade, o que ele está desprezando é a energia cinética de entrada, certo? Essa energia cinética que é muito baixa comparada com a energia cinética de saída. E o Q ponto é zero, isso aqui foi dado, está perdendo pouco calor para o exterior, né? Aí então a gente vai para a equação, que é essa equação aqui, que ele, de novo, eu ia até dar essa equação aqui atrás, no outro exercício, que eu ia falar para vocês, muito frequentemente, a gente usa essa equação aqui. Vocês vão ver que muitos livros, assim como a gente tinha chegado aqui, né, que é essa mesma equação aqui, ela é bastante utilizada para as máquinas de fluxo, que ela já simplificou algumas coisas da equação de conservação de energia, né? O que ela simplificou? Ela simplificou que eu não tenho esse W de cisalhamento, eu não tenho outros W pontos, então aqui eu só tenho realmente o fluxo de trabalho útil que eu estou indo para a minha máquina de fluxo, aí, o fluxo de calor, e além disso, eu sei que como só tem uma entrada e saída, o M ponto é igual, então eu já pus os dois em evidência, e aí eu vou ficar com as diferenças de entrada e saída, de entalpia, de energia interna, pressão. Então, ele muitas vezes trabalha direto nessa equação aqui, tá? Então, vocês podem tabelar essa equação também nos exercícios que vocês forem resolver, ao invés de fazer todas essas simplificações, como ele fez aqui, ele já está partindo dessa equação aqui, certo? Então, como o Q ponto aqui é zero, ele vai ficar com menos WS, então ele vai ficar com a energia de entrada, e aqui a energia de saída, vezes o M ponto e vezes o M ponto. Por que vai dar mais e menos, né? De novo, porque aqui é um fluxo de massa positivo que está saindo, e aqui é um fluxo de massa negativo, porque ele está entrando. Então, por isso que eu vou ficar sempre com H2 menos H1, V2 menos V1, Z2 menos Z1. Então, sempre a propriedade de saída menos a propriedade de entrada, certo? Vezes o M ponto. Por que é menos? Porque na entrada é o menos M ponto. Certo? Então, Q menos WS, que no caso aqui é zero, ou seja, menos WS, é o M ponto, vezes a diferença de energias de saída menos entrada, que no caso aqui eu tenho a entalpia e tenho a velocidade de saída. O Z2 ele desprezou e a energia cinética de entrada ele desprezou. E de novo eu vou substituir aqui a equação do H2 menos H1 pelo CP T2 menos T1, ou seja, sabendo a temperatura e pressão da entrada e saída e a velocidade, eu consigo calcular a energia intensiva de entrada e saída. Multiplicando isso pelo fluxo de massa, eu tenho quanto de energia variou entre a entrada e a saída. Essa quanto de energia que variou é o Q pontos menos W ponto. É isso basicamente que a gente vai usar nas equações, né? Então, o M ponto aqui é o 0,8, aqui o CP do ar que está tabelado, que a gente vai ver em vários exercícios, é 1 kJ por quilograma Kelvin. As temperaturas de T2 e T1 são conhecidas, né? Então, 403 menos 288. E aí, colocar na equação e calcular o W ponto. E aí, como o W ponto deu negativo, lembra que pela convenção que a gente usou aqui, ele é positivo quando o volume de controle exerce um W ponto sobre o meio, certo? Como ele deu negativo, é o meio que está transferindo fluxo de trabalho para o sistema, como já era de se esperar, como ele comentou no começo do exercício. Eu estou aumentando a energia cinética e eu estou aumentando temperatura e pressão. Então, logicamente, eu vou precisar de energia para fazer isso, o W ponto tem que dar negativo, certo? Então, é isso que a gente está chegando à conclusão aqui, ao chegar à conclusão que isso daqui é negativo, certo? Então, a potência aqui que a gente está vendo, né, ou o fluxo de trabalho, ou a potência,
ela está entrando no volume de controle, certo? Por isso que o W ponto é negativo. E aí, nos exercícios que vocês fizerem, é sempre conferir isso. Se as condições de entrada estão levando a uma energia maior do que as condições de saída, logicamente eu vou precisar de energia para fazer isso. Se a energia de entrada é maior do que a energia de saída, aí é o contrário, né? Aí eu vou estar tirando energia do sistema. Essa saída de energia do sistema pode ser da forma de calor ou pode ser da forma de trabalho. E essa energia que está entrando ou saindo, na verdade, a gente vai ver em detalhes no capítulo 8 e depois no capítulo 10, que é a energia líquida, certo? Mas eu posso perder energia. Aqui no caso, ele não perdeu calor, certo? E ele não perdeu outros tipos de energia aqui, né? O W shear é zero, o W ponto outros é zero, tal. Mas ao perder energia no sistema, eu vou ter algumas termos aí que eu vou considerar. Num problema prático, se não for um sistema ideal, eu vou perder calor, eu vou perder energia por atrito, essas coisas. Então eu vou ter perda de energia ao longo do caminho, é isso que a gente vai aprender a fazer no capítulo 8, depois do capítulo 10. Tá? Mas, para entender a equação, a gente desprezou esses termos. Então, tanto o fluxo de trabalho de outras fontes aqui que eu poderia estar perdendo, eu vou perder energia ao rodar o rotor aí, nas pás, o atrito do ar nas pás, o atrito na máquina de fluxo. Então, eu tenho vários sisteminhas aqui que eu vou perder energia no meu caminho. Então, aí vai um pouquinho da pergunta que o outro aluno me fez aí. Se eu escolher o volume de controle aqui dentro, por exemplo, e passar por aqui, eu tenho o atrito do fluido que está passando aqui, eu vou ter um atrito de shear, certo? Eu vou ter um atrito um fluxo de trabalho de atrito, que é justamente a potência que eu vou perder na medida que o ar está passando nas paredes da bomba, da turbina, nas pás, no encontro. Então, isso daí a gente vai aprender a fazer lá no capítulo 10, certo? Ao perder isso, se for um sistema não ideal, eu vou perder energia, então essa potência que a gente está calculando não vai ser mais a potência útil, vai ser a potência total. Ou seja, a útil é que ela é transferida, mas como eu vou perder algumas energias ao longo do caminho, eu tenho que transferir mais energia do que essa que eu acabei de calcular aqui. Então, isso daqui seria quanto de energia eu preciso, ou de potência eu preciso transferir ao sistema para mudar essas condições. Mas se eu tiver perda de calor, se eu tiver perda por atrito nas pás do rotor, outras perdas, eu vou ter que transferir mais, e aí essa é a útil e a outra é a total. Então eu vou consumir mais energia do que efetivamente essa daí. E isso a gente vai aprender a fazer lá no capítulo 10. Tá? Mas simplesmente, pode falar, simplesmente considerando esses termos aqui que a gente vai ver. Pode falar. No caso aqui, você falou aí do trabalho que ocorre por causa do atrito aí, que é o shear, aí na parede. Certo. Embora isso não acabe aparecendo na equação aí da primeira lei da termodinâmica que a gente está usando, não acaba que o que é feito por atrito acaba sendo convertido em calor, que apesar do sistema ser adiabático, acaba indo para o fluido, esquentando ele por consequência. Eu que, pensando agora na segunda lei da termodinâmica, é em parte perdido por causa da entropia? Sim, vai perder. É que talvez eu não tenha sido muito feliz em dar. É assim, se eu escolher esse volume de controle, aqui eu não tenho movimentação de fluidos nenhum, eu só vou ter aqui e aqui, então eu não preciso me preocupar com isso, porque esse shear aqui é zero, aqui e aqui, e aí eu não preciso detalhar isso lá dentro da máquina de fluxo para saber calcular a perda de energia por atrito e calor. Certo? Se eu quiser calcular quanto que eu estou perdendo, aí eu vou ter que fazer a solução do problema de uma outra forma, que é fazer lá dentro. Na verdade, eu poderia fazer, mas mesmo assim, na prática, não é assim que a gente faz, porque mesmo colocando o volume lá dentro, eu tenho o rotor aqui, tem as coisas, eu vou perder muita energia, então, na prática, eu vou para uma bancada de laboratório e vou medir isso. Mas o que eu estava querendo dizer é que, ao fazer isso, eu conseguiria calcular isso daqui. Mas como a geometria é muito complexa e o ar lá dentro vai ser turbulento, essas coisas, na verdade, na prática, a gente vai para uma bancada, a gente vai medir condições de entrada e saída, vai usar a equação ideal, como a gente está fazendo aqui,
Então, por exemplo, pela equação ideal, eu calcularia que eu poderia gerar tanto de potência, mas como eu estou gerando menos, toda a diferença vai ser dada pelo quanto eu estou perdendo de energia no caminho. Só que aí você tem razão, parte dela eu vou perder da forma de calor. Então eu tenho que Eu estou descontar. pensando mais no calor ali dentro. Não, eu estou ainda considerando o sistema adiabático, mas eu só estou considerando uma parte de energia que não é convertida em pressão ou convertida em velocidade pela bomba aí, justamente, e acaba sendo convertido em calor por causa que o que eu estou pensando? Uma situação em que você tem atrito ali com as paredes da bomba, que acaba gerando um calor que não consegue sair assim normalmente pela fronteira, mas acaba sendo despejado no próprio fluido e sendo no 2, só que daí o que acontece é que a pressão cai um pouco, porque você perde um pouco da energia que seria transformada em pressão, e a velocidade cai um pouco. Então acaba que você ainda tem a mesma quantidade de energia aí dentro do fluido do que na questão do sistema sem esse problema. Mas você acaba tendo uma conversão para calor que, agora pensando assim, uma lei da termodinâmica, acaba resultando numa perda de energia, porque isso aí não pode ser mais ser aproveitado tão bem quanto pressão ou Não, velocidade. o teu raciocínio está perfeito, né? Não tem problema nenhum, só que na prática é muito difícil de calcular isso, porque o rotor está rodando, eu tenho uma geometria complexa, eu teria que ir para a formulação diferencial, né? Teria que calcular os detalhes aqui do escoamento. Em geral, nessas máquinas de fluxo, eu vou ter um escoamento turbulento aqui dentro, então é muito difícil de calcular isso da forma que a gente está falando. Em teoria, daria para fazer isso, mas como a geometria é complexa, o fluido é complexo, muitas coisas, aí que está a beleza da solução da forma integral. Por exemplo, eu posso ir para uma bancada, né, medir as condições de entrada, medir as condições de saída, e sem ter que calcular tudo isso que você está falando, eu consigo saber quanto de energia que está sendo perdida lá dentro. Então, Sim, porque você consegue tirar a temperatura. exatamente, essa que é a beleza de fazer a solução da forma integral, só medindo a condição de entrada e saída, como a gente está fazendo aqui, eu consigo, por exemplo, calcular aí a potência útil que eu preciso para transformar o ar daqui a aqui. O que eu estou dizendo aqui, assim, essa potência útil que a gente calculou, se eu fosse realmente usar uma máquina de fluxo para causar essa diferença, captar esse ar da atmosfera e jogar nesse fluxo de massa para essas condições, eu teria que ter uma máquina de fluxo com mais potência do que isso, porque eu vou perder energia lá dentro, no caminho e tal. Mas como que eu vou calcular isso? Poderia ir para um caminho que você está falando aí. Mas na prática, assim, eu vou na bancada, eu meço em várias condições qual é a potência útil de uma máquina de fluxo como essa, e aí eu falarei, a potência útil é 90%, então eu vou dividir isso aqui por 0,9 e vou ter uma potência de 100 e poucos quilowatts aí para poder chegar nessas condições, né? Mas isso a gente vai ver um pouco mais em detalhe no capítulo 10. Se você tivesse essa potência WS aí no sistema, você poderia fazer o caminho reverso, no sentido de que você vê. Imaginar que eu não tenho um termômetro ali na saída. Eu conseguiria catar e vendo a velocidade, vendo a pressão, determinar a temperatura, Pode. Aqui assumindo a que é gente igual a zero. Isso, exatamente. A gente pode ter as várias condições. No caso seu aí, por exemplo, se eu tivesse a potência que está sendo jogada para o sistema, a potência útil, né? Eu poderia, por exemplo, no seu caso, no seu exemplo, você tem pressão e tem velocidade. Aí, com isso, eu calcularia o ρ2, com o ρ2 eu vou na equação do gás ideal e calculo o T2 aí, como eu precisaria. Eu posso Aumentar o colocar qualquer rendimento uma dessa das turbina. incógnitas aqui como dúvida no problema. Tá bom. Mas, Já em tá, geral, né, os problemas comuns, é mais fácil eu medir temperatura e pressão do que as outras coisas, né? Então, em geral, eu vou colocar um medidor de pressão e temperatura na bancada, porque são as propriedades mais fáceis de medir. E a partir daí, eu vou calcular o resto, né? É muito mais fácil, por exemplo, medir temperatura e pressão de saída do que a velocidade. A velocidade de saída não é tão difícil, porque eu vou captar esse fluido e eu consigo medir quanto de fluido está por segundo, né? Mas aí eu teria que também, eu estou considerando aqui o gás ideal, né? Então eu teria que ver se esse gás é realmente ideal. Tem várias condições aqui que na prática vão mudar um pouquinho, né? Mas o nosso foco aqui é mais entender a equação e os sinais, né?
Então, por isso que a gente simplificou. O gás é ideal, a potência já é útil, eu não estou pensando em perda de energia aí no caminho, nada disso. Isso tudo a gente vai ver nos capítulos 8 e 10 depois. E, logicamente, a gente está aqui com um ponto de vista, né, de MacFlow 1, que, de novo, o ponto de vista do MacFlow 1 eu não estou projetando uma bomba ou uma turbina. O que eu estou fazendo, em ponto de vista de MacFlow 1, que a maioria dos engenheiros vão trabalhar, a partir de uma bomba, de uma turbina, de um manual de bomba e de turbina, é saber usar essa bomba e turbina, saber dimensionar um sistema, escolher a turbina que eu vou usar, ou as características da bomba que eu vou usar, assim por diante. E para isso, a forma integral é mais do que suficiente, porque essas condições de entrada e saída já são tabeladas a partir dos manuais, das bombas, ventiladores, compressores e tal, e aí, de acordo com as condições que eu quero projetar de entrada e saída, eu vou escolher a bomba, certo? Ou através das condições da bomba, por exemplo, eu vou escolher a velocidade de rotação que eu quero naquela turbina para causar aquele efeito que eu estou projetando, assim por diante. E para isso a forma integral é mais do que suficiente, né? Por isso que a gente está estudando isso de maneira detalhada aqui em MacFlow 1. A situação seria muito diferente se eu fosse uma empresa de construção da bomba e eu quisesse projetar uma bomba diferente, com características diferentes. Aí eu vou ter que entender os detalhes lá dentro, né? Vou ter que medir o calor, tudo isso que a gente comentou aqui, aí é diferente. Mas isso a gente não vai fazer em MacFlow 1, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais disso em MacFlow 2, e ainda assim de forma introdutória, porque se a gente for realmente entender lá dentro, uma bomba, um rotor, essas coisas, aí realmente é uma coisa bem mais especializada, mas as equações são exatamente as mesmas, né? A gente vai ter que resolver isso de forma numérica, vai ter que resolver isso através de bancadas, experimentos, então, mas a situação é muito parecida. O que é importante para vocês é entenderem bem essas 5 equações do capítulo 4, saber as condições, sinais, essas coisas, toda a convenção delas, porque mesmo as condições mais complexas, diferenciais, essas coisas, eu vou considerar, as equações são as mesmas, são essas 5, e que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar daqui até o final do MacFlow 2 com as mesmas 5 equações. Tá? Beleza, pessoal, então eu ia resolver mais um aqui, mas acho que na discussão ficou um pouquinho difícil, mas acho que não vai ser difícil, é um outro compressor, mas ficaram alguns exercícios aí para vocês resolverem na lista, né, que o Anderson passou para vocês, tem outros, algumas variações, mas não muda muito em relação ao capítulo 4, pelo menos em relação a isso. Eu tenho sempre a aplicação dessa equação de energia, e aí eu tenho que ter condições de entrada e saída, e em geral eu vou calcular o Q ponto, calcular o W ponto, ou dar os dois e calcular a condição de saída. Poderia, por exemplo, dar a potência da bomba nesse caso aí, e pedir qual que é a velocidade de saída. Então são várias condições possíveis aí, tem algumas variações dessas. E depois, lá no capítulo 8, a gente vai aprender a como incluir perdas de carga aí no sistema, e no capítulo 10, a gente vai aprender a detalhar um pouquinho mais essas máquinas de fluxo, como dimensionar realmente, como usar essas máquinas de fluxo em escoamentos típicos aí de mecânica dos fluidos, tá? Beleza, faltou só uma equaçãozinha para a gente ver, que a gente vê no comecinho da aula que vem, que a gente também não vai usar muito, que é a segunda lei de termodinâmica. A gente aqui vai só mencioná-la, né? A gente está trabalhando com sistemas ideais, mas eu detalho isso no começo da aula que vem. E com isso a gente vai encerrar o capítulo 4 e vão sobrar aí praticamente 3 aulas para a gente rever tudo que a gente viu até agora, nos capítulos 1 a 4. E eu vou fazer isso através dos exercícios. Então, por isso que eu acelerei um pouquinho a matéria, como vocês viram. E agora a gente vai fazer exercícios em cada uma dessas 3 próximas aulas antes da prova. A gente vai fazer vários exercícios. Então, é bem importante que vocês deem uma olhada aí nas aulas, porque eu vou passar os exercícios para vocês resolverem, e vou estar tirando dúvida, vou colocar aqui as equações, a gente vai estar tirando dúvida, e eu quero que vocês consigam resolver os exercícios aí coisa. Alguém está me perguntando se a prova é dia 11, deixa eu conferir. Isso, dia 11 de novembro é a prova. Então, a gente tem ainda a aula de quarta-feira, depois tem 2 feriados, depois tem 2 aulas que a gente vai resolver exercícios. Então, eu vou escolher alguns exercícios que vão tentar repassar por todos os conceitos que a gente viu nas equações, só que em vez de eu resolver, eu vou passar para vocês resolverem, né? Então, vocês vão resolvendo, tirando dúvida comigo, com o Anderson aí, e aí cada uma das aulas vai ter um exercício para entregar. Tá bom?
Uma pergunta. Para os outros capítulos, você tinha passado uma lista de exercícios complementares, até o 4, na parte de velocidade constante. Você vai passar também para esse final? Sim, eu achei que tinha tudo até o final do 4, mas eu vejo com o Henderson, se estiver faltando de alguma parte, a gente passa também para vocês aí tudo. O ideal é que a lista tenha exercícios do capítulo 1 até o final do capítulo 4, que é tudo que a gente vai cair na prova 1.